Olá, meu nome é Matheus, tenho 24 anos, sou casado há um ano e 5 meses com a Ellen, essa que está aqui do meu lado. Sou grato a Deus pela vida dela, pela mulher que Deus me deu. E hoje nós vamos compartilhar um pouco da nossa história, do nosso tempo, o que nós temos passado, o que nós temos vivido. Vou deixar que ela fale um pouco agora. A gente está aqui com muito temor, né, debaixo da direção do Senhor, com o intuito de edificar a sua fé. Vocês já sabem que aqui nas Salas Edificadoras a gente tem falado sobre as estações e nesse tempo a gente tem falado das 4 estações da família. Na semana passada vocês viram, né, com outra família, falando sobre o outono, e nós estamos aqui para falar do inverno. Porque o inverno ele chegou para nós, né? Para mim, para o Matheus, a nossa família que somos, né? Nós dois, e nós temos um filho que está com o Senhor. E o inverno chegou para nós e não é fácil falar do inverno estando ainda no inverno. Nós temos 3 meses de luto, 3 meses que nós estamos sem o nosso Benjamin aqui nessa terra. Então, compartilhar dessa história com você não é fácil, mas entendemos que existe um propósito em todas as estações que passamos, inclusive no inverno. O inverno ele não é uma surpresa, o inverno ele é uma realidade e ele também é estabelecido pelo Senhor, assim como todas as estações. O Senhor Jesus ele nos diz em João 16:33 que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo porque eu venci o mundo. Então, as aflições, elas não são surpresas para nós que somos cristãos. Nós sabemos, porque Jesus já nos avisou, que por ela passaremos. Pelo inverno nós passaremos. Mas nós estamos no inverno hoje, mas nem sempre foi inverno, né, amor? Exatamente, nem sempre foi. Nós passamos por outras estações também. Sim, já vivemos tempos de muita alegria, já vivemos tempos que podemos colher, tempos que a gente colheu bastante, tempos que desfrutamos bastante também. Não que não estejamos desfrutando nesse tempo, claro, estamos desfrutando sim daquilo que Deus tem pra gente. Sabemos que aquilo que nós temos vivido intensamente, temos vivido um tempo intenso, desde quando nós casamos, né? Desde quando começamos lá no dia 17/4/2019. Foi algo tremendo, algo muito, assim, da parte de Deus, muito perfeito, porque Ele não erra, Ele faz as coisas tudo do jeito certo, né? E nós começamos, e foi algo também muito rápido do nosso casamento, porque durou cerca assim, de 6 a 7 meses, mais ou menos. Foi algo tão intenso que nós não tínhamos nada, né? Noivado, né? Nós não tínhamos nada para casar também. E foi algo que e Deus foi nos dando, foi acrescentando na nossa vida, colocando pessoas no nosso caminho, para nos ajudar, para estar compartilhando também a vida deles com a gente, nos mostrando que casamento não é só um mar de rosa, né? Mostrando pra gente que casamento é algo que foi feito por Deus, que é da parte de Deus, algo bom. E nós entramos nessa jornada sabendo daquilo que poderia acontecer, sabendo de como seria. Nós não entramos de inocente e nós estamos aqui hoje. O que a gente tem para dizer nessa estação do inverno, em todas as estações que nós passamos, é que em todas elas o Senhor nos sustenta. Em todas, né? Seja na primavera, seja no verão, seja no outono, seja no inverno. E esse sustento da parte de Deus é o que faz a diferença em qualquer estação que a gente viva. E falando de mais recente, né, de quando a gente descobriu a gravidez em maio do ano passado, em junho, era como se a gente estivesse numa primavera, né, onde as coisas estavam florescendo na nossa casa. Sim. Porque a gente, quando casou, a gente orou, pediu direção ao Senhor, entendemos da parte dele que a gente não deveria usar nenhum método contraceptivo.
porque era o Senhor que no tempo dele iria estabelecer quando nós iríamos gerar. E assim nós fizemos, nós submetemos, né, o meu útero ao serviço do Pai. E quando foi em junho do ano passado, nós recebemos a bela notícia de que nós estávamos grávidos, e foi uma primavera linda. E com a gestação caminhando, mais para o meio da gestação, foi vindo o outono, né? E porque o outono, né, é um tempo de gerar, um tempo de transição, um tempo que as folhas começam a cair e algumas coisas começaram a cair no meio da gestação, quando os nossos planos foram se desfazendo, quando a gente viu que eu estava numa gravidez de risco, eu tive muitos sangramentos, e quando foi mais pro meado, pro fim da gestação, nós descobrimos que a minha hipertensão estava trazendo alguns problemas na gravidez, e também que o nosso bebê tinha uma CIV, que é uma comunicação intraventricular, que é uma cardiopatia. E a gente descobriu isso no dia 16 do 11, um dia antes da gente fazer 1 ano de casados. E assim, trazendo para nós mulheres, quando a gente fala assim de 1 ano de casado, de aniversário, de datas comemorativas, nós somos muito românticas, né? Nós idealizamos os nossos, como que será as comemorações. E algo que Deus tem feito conosco nesse tempo, não que o romance não seja importante, ele é, mas ele não é o foco, né, do casamento. Eu já ouvi muitas pessoas falarem comigo como que se decepcionaram se casar porque tinham idealizado aqueles romances de filme, quando foram para a realidade não era aquilo. E quando em 1 ano, nosso primeiro ano de casamento, eu estava num hospital, Mateus estava na estrada, nós estávamos recebendo uma notícia muito difícil, né? O Senhor trouxe ao meu coração que o propósito do casamento não é o romance, apesar de ser algo bom, mas o propósito do casamento é aquilo que Ele estabeleceu, que está escrito lá em Efésios 5, que é o prenúncio daquilo que Cristo vai viver com a sua igreja, né? Que é o casamento de Cristo e a sua igreja. É isso que nós vivemos enquanto casal. E esse inverno serviu e tem servido ainda, porque a gente está aprendendo, né, amor? Sim. Né, do quanto eu preciso me submeter a Ele e do quanto Ele se sacrifica por mim. Esse inverno nos ensinou isso. Eu, enquanto esposa, fiquei cada vez mais dependente dele, numa gravidez de risco, e ele, como esposo, ficou cada vez mais se sacrificando pela nossa casa. E é isso que o Senhor Jesus que requer dos casamentos, e é isso que nesse inverno nós estamos aprendendo. Eu não sei o que o inverno vem ensinar a outras pessoas, que o propósito para cada pessoa é um propósito diferente. Nós também não sabemos toda a descoberta do propósito desse inverno na nossa vida, mas algo que nós temos aprendido nesse tempo, uma das coisas é isso, o propósito de estarmos casados. Desde quando a gente casou, a gente entendeu que era necessidade da gente entender que o que nos unia não era um romance, não era um sentimento humano, mas era um propósito eterno. A gente sabia que a gente estava se unindo por um propósito, né? E por isso passar por esse inverno com entendimento e não apenas com sentimento não tem sido fácil, mas tem sido possível. Sim, faz parte, né? Eu creio que as estações da nossa vida faz parte. Nós passarmos por cada estação, por cada momento, porque senão eu estaria errado, a Bíblia estaria errada. Nós teríamos momentos difíceis na nossa vida, na nossa caminhada, no nosso tempo, no nosso casamento, com os nossos filhos, com todos nós teríamos dificuldade para passar também, mas faz parte da nossa vida, faz parte da nossa caminhada cristã, porque a palavra de Deus diz que no mundo nós teríamos aflições, mas Deus disse pra gente, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Creio que esse tempo que nós temos vivido, esse tempo que nós passamos agora há 4 meses atrás, de dezembro até hoje, creio que é propósito de Deus na nossa vida, para que nós cresçamos, para que a gente cresça em maturidade, porque vocês
podem ver até a gente falando aqui, mas nós não somos perfeitos, nós somos um casal, sou imperfeita, minha esposa é imperfeita, nós erramos, porque é assim que Deus fez, foi assim que Deus quis que fosse. Por um homem o pecado entrou no mundo, né? Mas por um homem também o mundo foi redimido. Nós carregamos a natureza do Adão em nós, e nós precisamos buscar Cristo, nós precisamos nos submeter a nossa vida a Cristo todos os dias, para que esse velho homem não venha para fora, né? E hoje me lembro como se fosse hoje, me lembro do dia no dia 24, né? Quando o Benjamin nasceu. 23. No dia 23. Aí depois, no dia 27, quando ele faleceu, veio à minha mente, né? Aí você adiantou a história. Veio à minha mente algo que Deus trouxe no meu coração. Ele permitiu que a gente ficasse com ele aqui 3 meses, um mês. Ele permitiu que a gente ficasse aqui com ele do dia 23 de dezembro até o dia 27 de janeiro. Sendo que ele era para ele ter nascido no dia 27, era para ele estar nascendo no dia que ele faleceu. E isso eu vejo como algo muito profundo, algo assim de grande importância para mim e para minha esposa, porque Deus permitiu que a gente vivesse com ele um mês. Glória a Deus por isso, né? Glória a Deus por isso, porque muitas pessoas queriam também passar por esse tempo. Talvez conheço histórias de muitas pessoas que os filhos nasceram mortos, né? Ou não nasceu. Então, tudo Deus tem um propósito, e nós somos gratos por tudo que nós temos passado, por tudo que nós temos vivido, né? Sim. Ele adiantou um pouquinho a história, mas depois desse dia que nós descobrimos a CIV do nosso filho, nós descobrimos que nós estávamos numa gravidez de muito alto risco por conta da minha hipertensão. Eu comecei a tomar medicação para segurar o bebê o mais tempo possível, para que ele fosse menos prematuro, né, possível. E fui para casa da minha mãe, onde eu fui cuidada também. Deus, no inverno, nos tempos difíceis, o Senhor, Ele nos afagou, né? A gente fala, né, do fogo do Espírito, e a gente sentiu o fogo do Espírito, o fogo do Senhor nos aquecendo nesse inverno. Por várias situações que nós passamos, apesar de estarmos no inverno, o Senhor não nos deixou morrer congelados. O Senhor nos aqueceu de várias maneiras. Ele colocou nossa família à nossa disposição para cuidar de nós. E quando foi no dia 21 de dezembro, minha bolsa estourou, fiquei internada para segurar o mais tempo possível o bebê. E ele nasceria no dia 24, como o Matheus falou, na véspera de Natal. Mas eu tive um quadro hipertensivo muito grave no dia 23, a gente teve que adiantar e fazer uma cirurgia às pressas. E ali tanto a minha vida como a vida do nosso filho estava em risco. Meu marido não estava naquele dia, ele estava aqui em São Fidélis, ele foi correndo e isso fez muita diferença. Eu ficava querendo que ele estivesse perto de mim, porque quando a gente descobre esse lugar enquanto mulher, né, de submissão ao marido, a gente descobre também um lugar de segurança nele, né, em Deus em primeiro lugar e depois nele. Então, quando ele chegou, foi algo que fez muita diferença. E um versículo da passagem de Isaías que ficava na minha mente naquele momento do parto, e que foi um momento muito difícil, minha pressão não abaixava, eu via a preocupação no semblante dos médicos. Era aquela passagem de Isaías que fala: se tu passares pelo fogo, não te queimarás. Se pelas águas tu passares, não te afogarás. Eu lembrava do trecho de uma canção que dizia que tu és o quarto homem na fornalha. Então o Senhor, muitas vezes, Ele não vai nos tirar a fornalha, Ele não vai nos tirar o fogo, Ele não vai nos tirar o mar que faz a gente submergir. Mas é Ele, no inverno, nessas circunstâncias difíceis, é Ele quem não nos deixa nos afogar, é Ele quem não nos deixa nos queimar.
E foi nessas palavras, na palavra do Senhor, por isso que a palavra é ela que tem nos sustentado nesse tempo, é ela que tem trazido à nossa memória aquilo que nos dá esperança, mesmo num tempo de inverno muito grande. E como eu estava falando, o Senhor nos afagou e nos esquentou de várias maneiras. A gente sabia que talvez nosso filho não fosse chorar, a médica falou que talvez não fosse poder nos mostrar, e ele chorou forte, e ele pode ser mostrado para nós. Todos se surpreenderam com aquilo. Nós vimos as expectativas dos médicos sendo superado, tudo que eles falavam do nosso filho talvez não fosse fazer, não fosse desenvolver, ele desenvolvia. Então a gente via que não era a palavra dos médicos, isso era algo muito forte. A gente saía com uma palavra do médico que às vezes era muito pessimista, e a gente saía falando assim, mas é a palavra do Senhor quem diz o final, né? Aquela palavra que diz que o coração do homem ele pode fazer seus planos, mas é a boca do Senhor quem dá a última palavra. E isso foi muito determinante, que a gente se agarrou a essas palavras para a gente poder sobreviver ao inverno. A gente também teve um lugar que pôde nos acolher, a casa da nossa tia, no tempo que a gente ficou lá. Então no inverno não nos faltou provisão, não nos faltou sustento do Senhor. E algo que nós ouvimos dos médicos também é que talvez ele nunca fosse ser amamentado, e um dia antes dele falecer eu pude amamentá-lo e ele foi amamentado. Então a gente vê, são muitas coisas que não dá pra gente detalhar num vídeo, mas muitas experiências que nós vivemos que mostram o cuidado de Deus para conosco, mesmo no inverno, mesmo num tempo difícil. E experimentar da palavra do Pai na prática foi o que a gente tem vivido nesse inverno, né? Exercitando a nossa fé. Verdade. Algo que me veio à memória aqui agora foi que algo que Deus comunicou no meu coração também nesse tempo, né? Quantas coisas nós cantamos, nós falamos, nós pedimos a Deus. Muitas das vezes nós cantamos e nós oramos muitas coisas sem saber o peso daquilo que nós estamos falando. E algo que eu pude experimentar foi isso, né? Por um lado foi bom, mas por outro nem tanto, mas eu pude aprender. Hoje eu não oro de qualquer maneira, hoje eu não canto qualquer música, porque a gente não entende. A gente não entende naquele momento que a gente está cantando, naquele momento que a gente está orando, naquele momento do fogo, né? Naquele momento de intensidade que a gente está. Às vezes a gente fala coisas, a gente ora por algumas emoção. coisas por emoção, muitas das vezes. Às vezes até pode até ser por convicção, mas a gente não sabe o peso daquilo que a gente está falando. E quando a gente passa, quando a gente está na situação, quando a gente passa por aquele momento, a gente lembra daquilo que a gente orou muitas das vezes, daquilo que a gente já cantou, daquilo que a gente já declarou, e fica assim, a gente pode perceber, né? Porque nem sempre aquilo que a gente canta, aquilo que a gente fala, aquilo que a gente declara pelos nossos lábios, às vezes a gente vai passar, a gente não sabe passar porque nós cantamos e falamos, né, por emoção, né? Falamos por um momento de intensidade ali. Mas... E nós ficamos 34 dias a partir do nascimento do nosso filho numa rotina de UTI neonatal. Cremos que por propósito do Senhor, em várias formas. Ali nós tivemos contato com famílias, pais de outros bebês. Ali nós pudemos orar por famílias, orar por pessoas. Inclusive teve um casal que foi mais próximo, que a gente pôde orar pelo filho deles, que estava muito grave. E a gente orou e a gente se aproximou desse casal. E, de certa forma, na nossa pequenez, a gente achou que a gente estava ali para abençoá-los. Nós, depois, ouvindo a história deles, que era o segundo filho deles que estava na UTI neonatal, o primeiro tinha falecido, um outro bebê que eles tiveram, eles perderam na gravidez, e a gente entendeu que os invernos eles são diferentes para cada pessoa, e existem pessoas que passam por invernos mais intensos ainda do que os nossos. E quando a gente teve contato com essa família, a gente viu que eles estavam ali em pé, muitas vezes menos apavorados do que a gente com as notícias que a gente recebia, tendo passado por coisas muito mais difíceis do que nós.
né? Então a gente achava que a gente, por ser cristão, na nossa pequenez, que a gente estava ali para abençoá-los, e eles foram uma forma de Deus nos dizer: eu estou com vocês. Existem situações em que eu ainda privo vocês, em que ainda eu estou zelando por vocês. Existem pessoas que estão passando por dificuldades ou passaram por dificuldades maiores que a de vocês. Então foi uma experiência muito incrível. E quando a gente estava perto de ter alta, porque o nosso Benjamin, ele se desenvolveu muito bem, ele ganhou peso, ele foi superando as expectativas, ele foi sugando, e chegou um tempo que ele tinha nada que fizesse a gente estar ali, a gente ia ter alta. A gente já começou a falar da tão sonhada alta, que é um dia sonhado por todos os pais que vivem uma rotina de UTI neonatal. A gente já sonhava sair dali com o nosso filho nos braços, e enfim, a gente ia ter alta talvez numa segunda, e numa sexta ou sábado o médico chegou e falou assim: olha, nós descobrimos que o Benjamin está com uma hérnia inguinal, então ou a gente faz a cirurgia antes dele ter alta, ou a gente dá alta e depois ele retorna para fazer cirurgia, mas é algo super simples. Não é nada demais, não precisa ficar preocupado. Se ele fizer agora, depois de 78 horas tem alta. Óbvio que o meu coração de mãe apertou, porque uma cirurgia a gente já ia ter alta e agora já não vai mais. Mas que nos passaram muita segurança de que era algo muito simples, e ali nós entregamos nosso filho para essa cirurgia. E não só ali, mas desde o dia que nós descobrimos a gravidez, a gente consagrava o Benjamin todos os dias, desde o ventre. A gente sabia que ele pertencia ao Senhor, e a gente falava que a vida dele era para cumprir os propósitos do Senhor, era para glorificar o Senhor, que a vida dele era do Senhor e não era nossa. E confiados nessa palavra, né, nós descansamos naquela cirurgia que ele ia fazer. Um dia antes da cirurgia, eu fiquei de madrugada orando com o Senhor. E a última palavra que eu ouvi do Espírito Santo, enquanto eu orava ao Senhor pela cirurgia que meu filho faria no dia seguinte, foi: o Espírito Santo soprava no meu ouvido: os filhos são herança do Senhor. Aquela palavra de Salmo 127. E eu anotei várias palavras que eu pude ler até no velório do meu filho, entendendo que os filhos, eles não são nossos. Os filhos, eles não vêm. Foi isso que o Espírito Santo ministrou um dia antes do meu filho falecer. Eles não vêm para poder satisfazer as idealizações do nosso coração. Eles não vêm para satisfazer os nossos desejos, mas eles vêm para o propósito do Senhor, porque eles são dele, não são nossos. Eu anotei essa palavra, mas eu achava que essa palavra ia se cumprir na vida de Benjamin de uma outra maneira. Mas fiquei confiada na palavra que o Espírito Santo tinha falado. E no dia seguinte, nós recebemos uma ligação do hospital. Fomos correndo para lá, nervosos. E ainda na recepção, você lembra? Eu falei com você assim, falei: nossa, a nossa fé é muito pequena, né? Porque o médico não ligou, a gente já tá pensando que aconteceu alguma coisa. Pode ser tantas coisas, a nossa fé é muito pequena, a gente é abalado por qualquer coisa, porque a gente já tá aqui nervoso e tal. E quando nos chamaram na salinha, o médico, sem entender, todos os médicos sem entender, a gente via os médicos confusos, vieram nos falar do falecimento do nosso filho, que não resistiu e teve uma parada cardíaca. E ali foi o pior momento do inverno que nós vivemos. Foi o dia desesperador, foi o dia que o nosso chão se abriu. E os médicos não sabiam explicar, porque para eles era algo muito simples. E a gente, depois conversando, a gente falou, os médicos, eles ficaram confusos de todas as formas. Tudo que eles falavam que o nosso filho não ia se desenvolver, ele se desenvolvia. E naquilo que eles falaram que ele ia passar muito bem, ele não passou. Mas porque a gente entende que é a palavra do Senhor mesmo que estabelece todas as coisas. A palavra do Senhor é que estabeleceu todas as coisas. Não foi a boca dos médicos, não foi a vontade dos médicos, não foi a nossa vontade, mas a soberania do nosso Deus que impera sobre todas as coisas. E ali a gente pôde orar.
foi até o corpo do nosso filho no hospital, porque a gente crê que Deus pode todas as coisas. A palavra dele nos fala que ele é poderoso, soberano sobre tudo, e nós cremos que se ele quisesse, ele ressuscitaria o nosso filho, assim como ele pode fazer por qualquer pessoa. E nós não deixamos de crer nisso por causa do que aconteceu conosco. E nós fomos até o corpo do nosso filho e nós oramos para que o Senhor ressuscitasse. Mas enquanto a gente orava, e a gente sabe que a oração não é só a gente que fala, a gente também ouve, o Espírito Santo ia nos comunicando que aquela não era a vontade de Deus, né? E quando a gente ia orando e pedindo ao Senhor para ressuscitar, e à medida que ia entrando dentro do nosso espírito de que não era a vontade de Deus, a gente falou: Senhor, faça a tua vontade, porque a gente não vai te amar menos se isso acontecer. Nós não vamos deixar de te adorar, nós não vamos deixar de reconhecer, porque o Senhor é Deus, porque o Senhor é, e não pelo que o Senhor faz. E ali a gente entregou, apesar de que nosso Benjamin já estava, mas foi o nosso ato de nos dobrar à vontade de Deus, que é sim boa, perfeita e agradável, né? Mesmo que a gente não entenda, a gente crê que em tudo isso existe um propósito. E em Salmos, uma palavra que nos faz prosseguir é Salmos que fala: ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e teu cajado me consolam. Então, mesmo passando pelo vale da sombra da morte, nós temos experimentado um consolo que é sobrenatural, que não é explicado. Muitas pessoas perguntam, e não existe nada, nenhuma virtude em nós, nenhuma força em nós, nada em nós mesmos. É somente o consolo que vem do céu, que vem do Espírito Santo. E eu não sei explicar como alguém que não tem esse Espírito Santo passa por uma experiência como essa, né? Algo que veio assim à minha mente depois, né? Um dia depois, eu me lembrei de uma música que é até do Thales Roberto, né? Que canta: mesmo sem entender, eu confio em ti. Aqui, essa música que veio ao meu coração no dia seguinte, né? A gente enterrou o nosso filho. Foi algo assim tremendo, porque veio de encontro ao meu coração, veio de encontro àquilo que a gente estava vivendo, e foi algo para que Deus veio selar no nosso coração. Eu pude entender que aquilo que Deus estava fazendo, que mesmo sem entender, eu iria confiar nele, naquilo que ele estava fazendo, porque ele é soberano, né? Ele é soberano em tudo que faz, ele é Deus, ele é o grande eu sou. Tudo que ele faz é perfeito, mesmo que a gente não entenda no momento, mesmo que a gente não entenda um mês depois, mesmo que a gente não entenda um ano depois. Creio que Deus faz a gente entender aquilo que nós estamos vivendo. Creio que pode passar 1 ano, 10 anos, 5 anos, mas Ele pode, se Ele quiser, Ele nos faz entender porque nós passamos por aquele momento. E também, se Ele não quiser que a gente não entenda também, a gente não vai entender, porque Ele é Deus, Ele é soberano, Ele é o grande eu sou, né? E a gente vai confiar. Exatamente. Uma palavra que o Senhor também nos consolou nesse inverno, quando Davi, ele enterrou o filho dele. E as pessoas se assustaram quando ele tomou seu banho, se lavou, e perguntaram: mas você acabou de enterrar o seu filho? E ele disse assim: eu não posso trazer meu filho de volta, agora sou eu que vou para ele, né, para a eternidade. E essa palavra nos consola muito, porque é assim que a gente vive, com essa esperança, né? A esperança de que um dia a gente também vai estar na eternidade com o nosso Senhor Jesus, com os nossos, com a grande família, né, que o Senhor vai resgatar através de Jesus para viver com Ele na eternidade. Então, o que tem nos movido, o que tem nos feito viver nesse tempo, é olhar para a eternidade, para aquilo que não passa, para aquilo que não vai morrer nunca, para aquilo que não é corruptível, não é perecível,
né, que é o que o Senhor Jesus tem preparado para nós. Porque esse inverno que nós estamos passando, ele vai passar. Daqui a pouco a gente vai estar experimentando novamente uma primavera. Depois um verão, depois um outono, e assim as estações passam. Então o foco aqui não é na estação que nós estamos vivendo, mas é naquilo que não vai passar, naquilo que é eterno, né? As estações mudam e passam, mas existe algo que não passa jamais, e que Mateus vai ler aqui em 1 Pedro, a partir do 23. Vocês foram regenerados não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus viva e permanente, pois toda a humanidade é como a relva e toda a glória como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Então nós vamos passar, as estações vão passar, nesse corpo vai passar, Com certeza. mas a palavra do Senhor ela permanecerá. Aquilo que é incorruptível vai permanecer. E é essa a nossa esperança. E é isso que tem nos aquecido nesse inverno. E essa é a palavra de encorajamento que nós queremos deixar com vocês. Todos vocês que estão no inverno, ou passaram por ele, ou vão passar, que seja a palavra do Senhor que permanece, que não passa, que guie em cada situação, né? Eu creio que, para a gente concluir, né, que a palavra de Deus diz que a paz que o mundo dá, ela é falsa, mas a paz que Deus dá, ela é verdadeira. Nós estamos firmados nessa paz, né? Amém. A paz de Cristo, na paz que Deus nos dá. Amém. Glória a Deus. Amém. Que você entenda a estação na qual você está vivendo e que você deixe que ela cumpra o seu propósito na sua vida para a glória do Senhor. E sobre tudo isso que a gente falou, que seja o nosso Deus exaltado. Glória Amém? a Deus. Amém. Amém. Tchau, tchau. Deus abençoe. Eu quero te convidar a ficar conosco e no próximo sábado você também assistir o vídeo de outra família que vai estar compartilhando da sua estação. Então, se inscreva no nosso canal, deixe o seu comentário, deixe o seu like também se você gostou e se essa palavra também abençoa a sua vida, tá bom? Fique conosco no canal Sábias Edificadoras.